17. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. Nós hoje vamos falar sobre prevenção de acidentes de trabalho, tá? Dados do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho mostram que 15.900 pessoas morreram no Brasil em acidentes de trabalho de 2016 a 2022, hein? Esses dados vão até 2022. Segundo o levantamento, houve um aumento de 25% nos óbitos no período. Saltaram de 2.265 em 2016 para 2.842 em 2022. O último ano com dados consolidados. E acidentes de trabalho no Brasil somam 612 mil, somaram, né, em 2022. Nós estamos recebendo aqui hoje no estúdio o técnico em segurança do trabalho, Márcio Luiz de Oliveira Medeiros, da Prevenir Medicina e Segurança no Trabalho. O Márcio, seja muito bem-vindo, um prazer receber você aqui e principalmente tratar deste assunto. Tudo bem? Tudo jóia, muito obrigado. É uma honra poder disseminar um pouco do conhecimento de segurança do trabalho para todos os ouvintes. Espero poder contribuir, né, com um pouco do nosso conhecimento para todos. Pois é, eu gostaria de começar lhe perguntando exatamente sobre isso. Por que esses números não são de verdade? Não são de verdade, que eu quero dizer o seguinte: são números que são divulgados, mas há muitos acidentes que não são comunicados. Por que isso acontece? Exatamente. Infelizmente, nós temos esses números alavancados, né, dias após dias, porque muitas empresas tendem a não divulgar, né, esses números com medo, velam um pouco esses números, com medo de denigrir, né, a imagem da instituição, né? Então, às vezes a empresa tem um pouco de receio para poder ficar sob o olhar de uma fiscalização com excesso de comunicações de CAT, né, acabam guardando um pouco esses números, né? E aí, esses números ficam velados, né? A gente não tem um número fidedigno hoje atual, justamente por isso. Uhum. Uns dados que eu tive pesquisando aqui, cara, que acidentes de trabalho matam ao menos uma pessoa a cada 3 horas e 47 minutos no Brasil. Isso é muito alarmante, não é, Márcio? Exatamente, exatamente. Esses números, né, é um número muito alto, né, e a gente pode tomar medidas, né, preventivas para poder minimizar esses impactos ambientais, né, diminuir um pouco essa estatística, né, com poucos atribuições que nós implementamos no setor de trabalho, a gente consegue minimizar isso. Por exemplo, de que forma é possível minimizar esses impactos? Hoje a gente trabalha muito a forma preventiva, né, passando treinamentos, né, palestras sobre segurança do trabalho, né, voltada à questão da prevenção, né. Um método que eu adoto muito no sistema é a gente elaborar uma APR, né, uma análise preliminar de risco. Todos os colaboradores que estão trabalhando nas suas atividades laborais, pelo simples fato deles reconhecerem todos os riscos ambientais todos os dias, diariamente, ele não deixa aquele risco ficar acomodado, né, no seu íntimo. Não relaxa, né? Exatamente. E essa forma de não relaxar, ele já se previne, de uma certa forma, a não se acidentar. Né? Eu acho que o colaborador se acidenta pelo fato dele acomodar com o risco. Né? Eu sei que existe um risco, mas eu não tomo a prevenção devida diariamente e acabo me acidentando com o tempo. Eu faço isso todo dia, eu já estou acostumado, não esquenta. É aí que o perigo chega. Exatamente, exatamente. Diariamente, se a gente não tiver o costume de analisar esse risco, por mais que seja um risco que não seja tão gravemente, né, um risco tão elevado, mas é importante que a gente reconheça esse risco e tome medidas de precaução, né? Um simples fato, um risco ergonômico, um exemplo, né? Setores administrativos estão expostos, um simples fato de fazer uma ginástica laboral, né? A gente já minimiza alguns afastamentos por longo período dessa exposição ao risco. Então a gente fazer uma ginástica laboral no período da manhã, um revezamento postural durante a sua jornada de trabalho, a gente consegue minimizar esse impacto já. Principalmente aquelas lesões por esforço repetitivo, às vezes. Exatamente. A LER, a DORT, está em alta hoje em dia, né? A gente fica muitas horas sentado na mesma posição, principalmente digitando, né? Nas atividades, então a gente acaba lesionando ali ao longo período. Esse que é o maior problema, né? A gente vê os acidentes acontecerem, os afastamentos, pela exposição ao longo período, né? Dessa exposição ao risco. E isso agrava muito. Sem dúvida alguma. Eu estava vendo também que, de acordo com o levantamento da OIT, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de mortes por acidente de trabalho. Sim, exatamente. A gente tem um número muito alavancado. Hoje a gente tem uma metodologia ainda assim muito precária, porque a gente não tem ainda
órgãos fiscalizadores que podem ir a campo e realmente fazer uma fiscalização Você real chegou onde eu do que queria. está acontecendo. Exato. É. Então, assim, a gente tem hoje uma metodologia de controle, mas não tem um órgão específico que bate firme nessa fiscalização, né, que é muito importante a gente frisar isso. Sim. Né? E com isso a gente acaba alavancando um pouco os números também. Você vai, né, vocês chegam numa empresa e fazem a palestra, orientam, dão todas as dicas de como evitar, como prevenir o acidente de trabalho. Mas, se não houver uma fiscalização para cobrar que aquilo seja executado, que o que foi elaborado seja cumprido, a coisa acaba também relaxando, larga para lá, não tem ninguém que fiscaliza, fica por isso mesmo. Perfeitamente. Acaba caindo no esquecimento também, muitas das vezes, porque hoje a gente tem uma periodicidade de treinamento, de palestra, que rege a legislação, né? Então a gente tem anualmente a obrigatoriedade de passar um treinamento, né? Uma palestra de segurança para um setor, só que isso fica engessado somente nesse período. Né? Então, o interessante seria a gente diminuir um pouco essa periodicidade para poder passar constantemente essas orientações de segurança, né? Trazendo sempre à tona a questão da segurança para todos os segmentos. E, principalmente, esclarecer e conscientizar as empresas que é preciso emitir o CAT, que isso não vai depor contra a empresa. Muito pelo contrário, vai mostrar que ela está preocupada com isso, né, Márcio? Exatamente, exatamente. Hoje nós temos aí a legislação que ela fala qualquer tipo de acidente, né? Desde acidente que seja um acidente que não tem uma gravidade muito alta e desde um acidente que seja mínimo um acidente, né? A gente tem a obrigatoriedade de fazer a transmissão do evento social. Então, a nossa obrigatoriedade hoje, mesmo que não tenha afastamento, porque muitas empresas acreditam que se não houver o afastamento, eu não tenho a obrigatoriedade de fazer a transmissão do CAT. Certo. Né? E a lei vem em contramão a isso. A gente tem sim que fazer essa transmissão, a gente tem que abrir o CAT, né, para fazer essa transmissão do evento social. E isso, inclusive, serve de embasamento e de políticas de criação de novas modalidades ou novas formas de prevenção através de empresas como a Prevenir, né? Exatamente. É por aí que vocês vão elaborar estudos. Exatamente. Nós vamos trabalhar em cima dessa legislação, né, para poder enquadrar a empresa dentro das normas, né, e trabalhando de uma forma eficaz para que a gente regularize toda a questão ambiental da empresa e assegure o trabalhador dos seus direitos, né, do seu dia a dia. Só para a gente terminar, nós estamos aqui falando com o Márcio Luiz de Oliveira Medeiros, que é técnico em segurança do trabalho da Prevenir Medicina e Segurança no Trabalho. Qual o segmento que mais gera acidente de trabalho, Márcio? Hoje, na área industrial, né, a gente tem bastante afastamento, questão de movimentos repetitivos, né? Exato. E a gente tem bastante segmento abrindo, né, o comunicado de acidente de trabalho. Né? São trabalhadores que fazem levantamento de peso irregulares, né, que não tem uma certa orientação, às vezes não fizeram uma análise dessa atividade em si, né, para caracterizar um tipo de EPI específico, uma cinta ergonômica talvez seja o ideal, né, vai caracterizar muito pelo ergonomista que está fazendo a elaboração do documento, para representar esse tipo de EPI adequado para a função. Então, esse tipo de segmento tem um afastamento significativo hoje no mercado. Então, é o que precisa ser trabalhado, né? Exatamente. Isso aí. Ô, Márcio, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui, um papo agradabilíssimo, um assunto importantíssimo. Espero ter você aqui de volta para a gente continuar esse assunto, porque merece muito destaque e merece muitos esclarecimentos esse assunto. Muito obrigado, agradeço a todos pela participação, é uma honra estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. Márcio Luiz de Oliveira Medeiros, técnico em segurança do trabalho da Prevenir Medicina e Segurança no Trabalho.